Olá, bom sábado. Queremos aí agradecer a sua presença conosco nessa nossa primeira transmissão da Escola Sabatina, onde nós já estamos aí fazendo um teste especial para fazermos a transmissão da Semana Santa. Queremos mais uma vez dizer que você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. E já queremos pedir, por gentileza, se inscreva no nosso canal, assine o sininho, para que você possa aí receber as notificações quando nós estivermos fazendo a transmissão ao vivo, você possa participar e se conectar conosco. Nós queremos agradecer a presença dos nossos jovens que estão nos assistindo, lá da igreja de Tupã-Seretã, também na igreja do Salto do Jacuí. Queremos agradecer o pessoal de Birubá, o pessoal aqui da igreja central de Cruz Alta, do Vila Hilda, do bairro Fátima e de Boa Vista do INCRA. Essas são as nossas igrejas aqui do nosso distrito, que estão conectadas. E talvez você aí que chegou no nosso canal por algum motivo, está se conectando conosco, muito obrigado por sua presença, seja muito bem-vindo e que Deus possa te abençoar nessa programação especial que nós teremos. Queremos também agradecer até as pessoas que estão nos assistindo lá de Minas Gerais, também de São Paulo, de outros estados que estão ligadinhos com a gente aí. Obrigado, você é muito bem-vindo no nosso canal. Convide os seus amigos para participar aí conosco e fazer parte aí do nosso grupo, através da inscrição no nosso canal. Nós também queremos dar um recadinho importante aí para todos os nossos jovens, aqui de Cruz Alta e também os de fora. Hoje à tarde, às 2h30, nós estaremos reunindo aqui na nossa igreja. Nós estaremos fazendo um projeto bem importante, bem especial, onde nós estaremos entregando nosso livro missionário. Levaremos essa mensagem de esperança para o mundo que está aí em crise, com medo. E nós sabemos que durante essa semana a gente perdeu muitos amigos, conhecidos, pessoas muitas vezes bem próximas da gente, do nosso trabalho, ou do grupo da nossa faculdade, ou até mesmo vizinhos e alguns até parentes. Infelizmente, essa semana também tivemos até a tristeza de perder alguns pastores, alguns obreiros, cantores da Novo Tempo. Então nós estamos aí certamente com o coração triste e nós queremos também ao mesmo tempo lembrar que a nossa esperança é que Jesus um dia vai voltar e vai colocar fim a toda essa tristeza ou todo esse momento de pesar que nós estamos passando. Por isso, se conecte com a gente, mas principalmente esteja conectado com o nosso Deus, que nos ama, que nos cuida e que nos protege. Você aí do nosso distrito, nosso querido jovem, nós queremos pedir para você, mande um recado lá para o nosso grupo, que nós temos no nosso distrito, ou até mesmo aqui na nossa rede social. Coloque lá, estou assistindo a live. E aí, no final, nós estaremos fazendo um sorteio. O sorteio equivale ao valor de R$100 para ser utilizado para os jovens, para a sua geração 48. Então, coloque lá, a nossa geração 48 aqui da nossa cidade está ligada. E aí, no final, nós estaremos fazendo o sorteio. Neste momento, estaremos ouvindo uma mensagem musical que fala sobre esperança. Chegou a hora que eu e você possamos estar conectados com Deus através do louvor neste momento. Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos renderemos, nos renderemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor. Em ti a vitória, sem temor.
temos novo rumo e verdadeira paz. E não podemos nos calar. O Evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Sem demora, sem demora. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor. Meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá. Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar. Reina neste lugar. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá. Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar. Reina neste lugar. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor. Meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Chegou a hora. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá. Ele em breve virá. No Salmo 5, verso 1 diz o seguinte: Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Vamos orar? Grandioso Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de vida. Queremos pedir aqui, Senhor, por cada um daqueles familiares que estão perdendo seus entes queridos. Pedimos por tua graça, por tua bondade, para que acima de tudo a gente venha olhar para o Senhor, que é no Senhor que encontramos a nossa esperança. Salva-nos para o teu reino e que a tua graça nos alcance. Te agradecemos por Cristo Jesus. Amém. Bom dia, estamos de volta agora. Como eu tinha comentado para vocês, chegamos ao segundo bloco, que agora será a Escola Sabatina. O pastor já fez uma pequena introdução a esse bloco. E a gente vai ter duas gravações aqui no Instagram e aqui no YouTube, tá bom? Eu vou pedir que comecem a gravação no Instagram. E aí vocês podem deixar perguntas da lição ou comentários aqui no YouTube. Eu vou estar aqui com o celular e vou estar lendo as perguntas de vocês, tá bom? Hoje a nossa lição, ela se chama Minha Opinião. A gente tem muitas ideias, às vezes a gente fala o que vem rápido na mente, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E antes da gente começar a falar, eu vou falar um pouquinho sobre a lição da Escola Sabatina, que é um material muito importante
pra gente ter uma comunhão melhor com Deus, tá bom? Essa é a lição do próximo trimestre, hoje é o último dia. E também eu tenho aqui a meditação do jovem. São 2 materiais que são incríveis, acredito que todos devemos ter. Eu particularmente não tenho ela impressa, mas tenho no celular, mas tenho a meditação impressa. Então, eu gosto dos 2, mas acabei tendo só no celular. Mas é um material muito importante. Se você ainda não fez a sua assinatura, procure o pastor ou entre no site da Casa Publicadora e faça. Realmente é o maná que a gente precisa, é uma alimentação diária que a gente precisa para em breve estarmos no céu. E para isso nós precisamos nos preparar, tá bom? Bom, nesse primeiro momento agora, eu vou pedir para o Michael nos contar um pouquinho, porque essa semana na lição tinha uma tirinha e ela falava um pouquinho sobre opinião. Michael, nos conta aí o que ela fala, essa tirinha. Primeiramente eu quero dar um bom dia a todos que estão nos assistindo, a todos que estão aqui presentes. Essa tirinha ela falava sobre um provérbio chinês, onde fala que existem 3 fatos sobre uma verdade, sobre algo que você vê. Existe a opinião sua, a minha opinião, e pode existir a opinião verdadeira, a parte verdadeira do fato. E o que isso tem a nos dizer? Isso quer nos dizer que no mundo que nós vivemos, as pessoas podem chegar a essa conclusão, mas dentro da palavra de Deus nós entendemos que existe somente uma verdade. Tinha um professor meu, anos atrás, na escola, que ele era ateu, e ele falava da seguinte maneira, ele dava aula de história, ele dizia assim: não existe verdade absoluta. E eu, já cristão, mas eu era medroso, e eu fiquei com vontade de dizer para ele fazer essa pergunta: e a Bíblia, onde que entra nessa história? Mas quando nós vivemos em comunidade, como é a comunidade religiosa, a igreja, nós precisamos respeitar a opinião de todos. Nós precisamos ser humildes para entender que o outro pode ter uma opinião diferente da minha. Porém, a verdade, baseada na verdade, na palavra de Deus, nós temos que entrar no senso comum de uma verdade apenas. E qual que é a nossa base? João 17 diz: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a Bíblia, a palavra de Deus, é que vai ser um norte para nós entrarmos num denominador comum da verdade, apesar de nós termos opiniões diversas entre nossos irmãos. Ok, essa semana na lição também citava sobre um probleminha que começou a ter sobre alguns assuntos sobre dos cristãos romanos. Eles começaram a dar umas discussões, umas tretas lá. E pastor, conta pra gente como que foi essas confusões, sobre o que eles estavam brigando, o que cada um achava, o que o senhor achava, o que eu achava e por que nós estávamos brigando. Conte pra nós um pouquinho sobre isso. Ok, Ana Luísa, mais uma vez um abraço para os nossos internautas, aqueles que estão nos assistindo, nos 2 canais, ou no Instagram, ou também no YouTube. E obrigado aí também, Maico, pela abordagem, pela parte introdutória, onde esclareceu muito bem para a gente aí um pouquinho da lição da semana. Eu quero ler com vocês, para você se inteirar melhor do assunto da semana. E aqui no livro de Romanos, o capítulo 14, do versículo 1 até o 4, nós encontramos a seguinte declaração do apóstolo Paulo: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio, para que o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Romanos 14, do 1 ao 4. É interessante aqui, porque algumas pessoas utilizam esse texto para falar o seguinte: tá vendo? Se eu comer legumes, vegetais, se eu for vegetariano, eu vou ser um débil na fé, eu vou ser um fraco na fé. Então, para eu ser forte, né, eu preciso comer bastante carne, preciso comer bastante alimentos aí, tanto frango quanto carne de gado, carne de boi, como você preferir falar aí, leite, queijo, etc, né? E aí, lá na igreja de Roma, na igreja cristã de Roma, tinha essa discussão. Quem que é o fraco na fé? Quem que é o débil na fé?
Para vocês entenderem, tinha um grupo de cristãos ali em Roma que eles decidiram seguir o regime vegetariano. E aí os outros começaram a falar, olha, esses que estão seguindo o regime vegetariano são os fracos na fé. Por quê? Acontece que na igreja romana, os pobres, né, eles não tinham condições de comprar carne. Era um alimento muito caro na época, né? Lá tinham os seus açougues, né, que eles vendiam as carnes, vendiam os seus produtos. E como era caro esse produto, os mais simples não podiam comprar. Mas existia algumas épocas do ano que tinham as festas. E nessas festas eles levavam os animais para serem sacrificados. E como tinha muitos animais, os sacerdotes eles não davam conta. E ali nós estamos falando num contexto pagão. Eles não davam conta de comer todos aqueles alimentos, todas aquelas carnes. Então eles ofereciam nos açougues. E ali, como tinha uma quantidade muito elevada, o preço era baixado. Sabe aquela lei da procura, né? Quando se tem muito alimento, então precisa se baixar o quê? O preço, né? Se tem pouco, muitas pessoas querem e não tem muito no mercado, nós aumentamos o preço. E ali tinha muito, o preço baixava. Os mais simples podiam comer e comprar esses alimentos. Mas aí acontecia o seguinte, esses alimentos eram oferecidos como sacrifícios pagãos. Então, alguns cristãos diziam o seguinte, nós não podemos comer esses alimentos, essas carnes que foram oferecidas aí ao culto pagão. É pecado. E por conta disso, até em outras épocas também eram oferecidas carnes, né? E os mais ricos compravam essas carnes. E algumas delas poderiam ser oferecidas aos ídolos. Por isso, eles decidiram o seguinte, os líderes, nós não vamos comer mais carne, vamos seguir o regime vegetariano. Mas aí a Bíblia nos diz de forma bem clara, esses deuses não existem, só existe um Deus. Logo, não vai entrar em questão aí, interferir o meu culto pessoal se eu comer ou não comer essa carne. Não seria pecado. Havia dois grupos na igreja, alguns que achavam que não seria pecado comer esses alimentos, uma vez que só existe um Deus, e o outro grupo que dizia que era pecado. E aí o que acontecia? Olha, não vai interferir na minha fé, logo eu posso comer. Mas, se você acha que é errado comer, então você não come. Você está crescendo na fé, não coma. E se você é um cristão que está ainda galgando, gatinhando na caminhada cristã, e você, ao comer esse alimento, vai lembrar daqueles cultos que você oferecia lá no sacrifício pagão, e isso vai te interferir na tua vida cristã, não coma. Você está aprendendo ainda, né? E está caminhando na fé cristã. Então você é um fraco, está iniciando, né, a sua caminhada. Então não coma. Então a discussão era justamente isso. Logo, nós podemos concluir. As circunstâncias, elas alteram as condições. Na nossa época é totalmente diferente daquela época. Nós temos que levar em consideração o contexto. E era justamente isso aqui, Ana, que estava acontecendo na igreja cristã. Então eram duas brigas, vamos dizer assim. Uma questão de entendimento que eles estavam vendo e também social. Porque muitos irmãos que tinham dinheiro, eles se alimentavam diariamente, porque eles tinham mais condição financeira. Então também tinha uma relação social com os irmãos, né? Então eram dois pontos. Mas tudo isso que o senhor falou... E sabe, é bem interessante isso, Ana, que você colocou, que pontuou, pelo seguinte. Aí, por causa de um alimento ou não alimento, eles estavam brigando entre si. Eles estavam querendo proteger uma doutrina que eles diziam, né? Ou proteger uma verdade e esquecia de amar o seu semelhante. E aí que entra um ponto principal. Deus não me chamou, meu amigo, para eu julgar alguém, para eu condenar alguém. Nós não fomos chamados para ser juízes. Cristo nos chamou, né, para sermos testemunhas de Cristo. Nós devemos ser testemunhas. E às vezes, por conta disso, da verdade, nós não amamos. Então, amor e respeito são pontos fundamentais na doutrina de Cristo. Jesus, ele amava. Jesus, ele respeitava. E ele deseja que nós façamos o mesmo também. Exatamente. E como o senhor falou em questão de ser forte ou ser fraco na fé, hoje a gente sabe, eu ainda ingiro muitos alimentos ainda derivados e a própria carne, e hoje a gente sabe que eles não fazem tão bem para a saúde da gente, né?
Alguns deles até provocam doenças muito sérias, né? Então, se vocês quiserem saber mais, procurem aí pela internet, tenho certeza que vocês vão achar muita informação sobre isso. Mas, Michael, me fala aí agora sobre, você acredita, o que você acha, o que foi falado na lição essa semana sobre isso? A alimentação, quando a gente come carne, derivados, ela influencia na saúde? Influencia na espiritualidade? O que a lição falou essa semana sobre isso? É verdade, se a gente for olhar, que o consumo de carne ele pode prejudicar sim na nossa saúde, ele pode ter um impacto negativo na nossa saúde. Hoje a gente pode ver, se você quiser ver pela internet, eu já assisti também aquele documentário A Carne é Fraca, eu acho que vocês já devem ter visto. Tem pessoas que ficam um tempo sem comer carne porque é o jeito que é feito os abates hoje em dia. Automaticamente tem pessoas que se vê uma carne sendo abatida não come mais porque tem, sente dó pelo bichinho, mas nós comemos muitas vezes porque nós não vemos como é feito. A gente já pega a carne pronta ali, é só fazer na panela ou assar e nós comemos. Mas se nós formos analisar o processo de quando Cristo no passado ele liberou a carne, lá no Levíticos, lá no passado e para hoje é bem diferente. Hoje em dia você não deixa um animal crescer no seu ciclo normal. Hoje em dia é injetado, por quê? Porque os agricultores querem vender logo, querem ter lucro logo em cima daquele animal. Então, por conta disso, hoje nós podemos ver, a medicina está também aí para nos ajudar nessa questão, que tem um impacto um pouco negativo na nossa vida, bastante, muitas vezes, por conta disso ali. Mas o que a lição estava tratando, o povo de Romano lá, não era a questão exclusivamente da carne em si. Tanto é que as pessoas muitas vezes pegam um texto fora do contexto, usam também aquele lençol de animais, que Pedro ele viu, para dizer não, então pode comer de tudo que é carne, porque ali está dizendo, aquilo que foi abençoado está abençoado. E então, mas o contexto ali Jesus estava tentando explicar para Pedro era outro contexto, era o contexto de evangelizar pessoas não judeus. E nesse caso, a briga era pelo respeito, não julgar o irmão e ter respeito pelo irmão que estava ali, que se achava fraco, que achava que não poderia comer aquela carne e o outro que poderia comer. O contexto ali era de não julgar aqueles que se diferem da nossa opinião. Exatamente. Então, esse ponto ele fica bem claro que a gente deve respeitar a opinião de cada um, O pastor é vegetariano, eu já não sou, eu acho que o Michael também é mais ou menos, Mas a gente busca o respeito entre cada um, E eu acho que uma dica muito legal aqui é o seguinte, um irmão vegetariano convidar um outro irmão que come carne e ensinar ele comidas gostosas, que podem ser gostosas sem a carne. Eu acho que é um ponto muito bacana e você acaba respeitando também, é um respeito com a pessoa. Você diz assim, olha, eu sei que você come carne, mas eu vou te mostrar uma coisa mais gostosa, acho que você vai gostar. E aí convida ele para um almoço, apresenta alimentação diferente, porque é saudável. Só que daí dentro da dieta vegetariana, falando nesse contexto, nós temos que pensar da seguinte maneira também. Não é simplesmente eu deixo da carne, mas daí eu faço o meu prato maior do que todo mundo, igual assim como se eu tivesse, que às vezes é preferível tu comer às vezes um pedacinho de carne que tu fazer aquela montanha e tu comer, misturar carboidratos e misturar coisas ali, daí um pouquinho tu vai dizer, tá, mas eu tô mais gordo que aquele que come carne às vezes, muitas vezes, porque tu faz uma dieta errada na questão vegetariana. Você precisa pontuar pontos equilibrados na tua vida, Por isso que é bom também você ter a questão nutricional junto com você. Daí você vai saber, não, eu posso comer essa fruta, eu posso comer aquilo lá em mais quantidade, menos quantidade, para você equilibrar e ter uma vida saudável. Porque às vezes a dieta vegetariana vai estar te prejudicando nesse sentido, que você está comendo um ponto mais, outro menos, na sua vida. Pode estar e sabe o que é interessante, viu, Michael? Já que a gente está falando na questão da área da saúde, às vezes nós pensamos que cuidar do corpo, uma vez que ele é templo do Espírito Santo, é só aquilo que eu vou comer ou que eu não vou comer. Mas nós sabemos que através da orientação profética de Ellen White, nós devemos cuidar não só da alimentação, mas existem os 8 remédios da natureza. Principalmente nesse período pandêmico que nós estamos, meu querido jovem. Nós devemos cuidar mais para não só se alimentar bem, mas também dormir bem, ter exercício físico, sol. Então, isso tudo são alguns itens que fazem parte, E um que é fundamental, que nós não podemos deixar de ter, é a confiança em Deus. Eu creio que há uma ligação muito grande, entre o nosso corpo e a nossa espiritualidade. Uma vez que para nós termos uma saúde total, 100%,
nós precisamos ter um desenvolvimento harmônico entre o aspecto físico, mental e espiritual. Então, o equilíbrio é fundamental. Você sabe o que eu achei interessante ali? A Ana, assim por tabelinha, ela fez um convite, se autoconvidou, né? Ela falou assim, olha, o vegetariano convida aquele que não é para poder ir aprendendo, né? Eu já entendi a dica, Ana. Eu prometo aí, quando passar um pouquinho aí essa questão de pandemia, nós vamos fazer um prato vegetariano lá, para você convidar o Maurício também para participar com a gente lá. Exatamente. Combinado, Ana? Exatamente. E na questão, falando na questão do não julgar ali, que tá, entra nessa questão que nós estamos trabalhando aqui também da vegetariana, é que muitas vezes se você tem um conhecimento um pouco mais que o irmão, você através da Bíblia, através dos espíritos da expressão profética, você trazer a luz para aquele irmão. Porque muitas vezes a pessoa, ela tem aquela condição financeira, ela come aquilo porque ela sempre comeu, sempre aprendeu na vida. E daí às vezes ela está fazendo uma prática errada e o outro irmão que tem uma espiritualidade um pouco melhor, que entende melhor o assunto, muitas vezes julga o irmão, em vez de chegar com amor e dizer, ó, meu irmão, está errado nesse ponto. Esse ponto não está certo. Ó, aqui, ó, ele não fala dessa maneira. Jesus na Bíblia fala assim, não devemos praticar dessa maneira. Com não, amor. Com amor, não julgar, mas ajudar o irmão naquele ponto em que o irmão está errando. Exatamente. Né? Bom, a gente vai para a próxima parte agora, mas antes da gente passar, eu estou vendo aqui os comentários, eu gostaria de deixar um abraço para os nossos amigos de Itapeva, que eles estão comentando aqui, e eles seguem, a maioria segue o regime alimentar vegetariano. Eu estive com eles e fui muito bem recebida e me senti muito à vontade, porque exatamente assim, eles me trataram com respeito e com amor e me mostraram alimentos muito gostosos. Então quero deixar um abraço aqui para eles. Mas pastor, conte aqui para nós, fala pra gente sobre Romanos 14:5. O que esse texto tem a nos falar? O senhor tem nos falar sobre isso? Olha só, vamos ler esse texto aqui então, Ana. Ele diz o seguinte, olha. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Algumas pessoas pegam um texto fora do contexto e giram um pretexto. Então nós precisamos entender o contexto daquilo tudo que está acontecendo ali na igreja cristã romana. E aqui não está falando sobre o dia, né, específico, né? Sobre o dia 7º, ou sobre segunda, ou sobre domingo, sobre terça, né? Porque alguns colocam, não, aqui está dizendo que qualquer dia eu posso adorar a Deus. Eu posso adorar a Deus no domingo, posso adorar a Deus na segunda, eu escolho aquilo que melhor me convém. E não é bem assim. E talvez uma das coisas que atrapalha um pouquinho aqui a nossa compreensão foi o acréscimo da palavra igual. Ali para poder tentar contextualizar, ou talvez tentar dar um sentido melhor no texto, eles acrescentaram essa palavra. E eu creio que mais atrapalhou do que ajudou. Porque aí algumas pessoas acabam confundindo, né, o que esse texto está querendo dizer. E algo interessante é que alguns estudiosos, né, eles dizem que esse texto não está se referindo a um dia específico, mas está se referindo ao dia de jejum, quando cada um fosse fazer o seu jejum, né? Cada um escolhe o seu jejum, cada um escolhe o que seria mais propício para você, né, melhor para você, e não diretamente a um dia específico, né? Essa é uma confusão. Outros estudiosos, eles linkam esse texto, dizendo ali, quanto a sábados, né, justamente a observância da lei judaica, das festas judaicas, que acontece lá em Levíticos, no capítulo 23. E ali fala sobre, é claro, obviamente não está relacionado ao dia 7º, né? Mas era um dia de festa, que poderia cair ali em qualquer dia da semana, que seria os dias festivos das cerimônias que os judeus tinham ali. Logo, nós concluímos, aqui não está se referindo a um dia específico. Mas de qualquer forma, seja qual for ali a interpretação correta, nós devemos sempre levar em consideração algo, né? O amor e o respeito acima de questões, às vezes, de interpretação. Muitas vezes nós estamos com a ânsia, né, de defender a verdade, de querer falar a verdade, nós acabamos magoando as pessoas.
E nós acabamos transgredindo um mandamento bem específico, que é amar o nosso semelhante quanto a nós mesmos. Nós temos que ter muito cuidado, né? Muito tato, né? Ah, pastor, mas a verdade tem que ser dita. Eu concordo, mas eu preciso levar em consideração 3 pontos importantes. A verdade precisa ser dita, mas quando falar, como falar e o que falar. O próprio Jesus algumas vezes mencionou: eu tenho muitas coisas para revelar para vocês, mas ainda não chegou a hora, porque vocês não podem suportar. Então a verdade precisa ser dita, mas também tem um momento certo. A verdade tem que ser dita, mas eu também preciso saber como falar a verdade. Às vezes as pessoas, em nome da verdade, elas gritam, elas magoam, elas ofendem as pessoas, e não é por aí. O cristão não pode ser assim. Nós não podemos ofender. Então, como falar a verdade é tão importante quanto a verdade que eu vou transmitir. E quando falar a verdade também é fundamental. Então fica a dica aí. Como falar, quando falar e o que falar. São 3 dicas valiosas para a gente aí. Com certeza, se nós falarmos a verdade com amor, vai doer mais do que falar a verdade crua, né, para as pessoas. Se falarmos com amor. Com amor dói menos. Dói menos, exatamente. Exatamente. Uhum. Usando já o exemplo de Cristo, a gente sempre fala, né, nós devemos buscar sempre ser cada vez mais parecidos. Na Terra nunca seremos exatamente como eles, mas nós devemos procurar isso. E Cristo diversas vezes ele repreendeu o povo, ele repreendeu pessoas, e sempre com amor. Até eu estava pensando aqui, se eu não estiver errada, uma vez só que ele se exaltou um pouquinho, que foi no tempo que eles estavam lá vendendo coisas e tal. E foi um momento, mas um momento específico. Mas todas as vezes que Jesus ele repreende, ele sempre repreende com amor, né? Então isso é muito importante a gente lembrar. Michael, fala uma outra coisa pra gente sobre o amor e o respeito. Eles são fundamentais numa igreja onde se tem sociedades, criações diferentes, pessoas que nasceram na igreja, pessoas que não nasceram. Como que é o amor e o respeito nessa igreja? Eles são fundamentais? Com certeza, o amor ele é fundamental e o respeito, porque principalmente se a gente quer se parecer com Cristo, nós temos que ter amor. Deus ele é amor, nós temos que pedir amor a Deus, né? Deus ele é o próprio amor, ele não oferece amor para nós, ele é amor, né? E nós, tanto com Cristo, nós vamos ter amor. E respeito, nós precisamos ter respeito com o nosso semelhante. Eu posso muitas vezes não aceitar aquilo que o diferencial que você fala, o que o pastor fala, posso não concordar com ele, mas eu vou respeitar ele na sua opinião. Eu vou respeitar ele, vai me respeitar em Cristo, em amor, ele vai respeitar a minha opinião. E muitas vezes na igreja acontece, às vezes, de brigas acontecerem, porque as pessoas dizem: eu não concordo com a opinião do outro, eu vou pegar e vou sair. E aí no mundo afora nós temos muitas igrejas formadas assim, porque houve brigas dessa maneira. Eu não concordo com o que o outro irmão falou ali, então eu vou sair e vou fundar a minha igreja. Na verdade não é assim. Em Cristo nós temos que ter amor, nós temos que respeitar o nosso irmão que tem uma diferente. E daí como a gente volta para o início da lição. Nós voltamos para o início dessa semana, onde falamos que a Bíblia deve ser o norte. Então, por exemplo, assim, ele tem uma opinião diferente, eu tenho uma opinião diferente, mas se nós queremos entrar num denominador comum, a Bíblia tem que ser a base. Eu vou respeitar a opinião dele, ele vai respeitar a minha, mas a Bíblia tem que ser a base para a verdade absoluta. Essa deve ser a nossa base. Muito bem. Bom, nós estamos chegando quase ao final. Antes da gente chegar ao final, a gente tem 4 pontos, né, pastor? Que a gente acha que a gente tem que guardar no nosso coração e na nossa cabeça, para que esses 4 pontos estejam sempre bem vivos na nossa mente, né? Que o primeiro é: não tretarás com o teu próximo. Evite brigas e já juntando com outro aqui, pense bem o que você vai falar. Já vou pular ele, é o terceiro, mas já vou falar o segundo. Então, não tretarás, cuide o que você fala, pense bem. O meu pai sempre fala: pensa antes de falar, porque é sempre muito importante pensar o que vai falar. Não julgue o teu próximo. Como a gente já comentou aqui, as pessoas elas vêm de casas diferentes, de pais diferentes. Então, elas viveram coisas diferentes. Então, não julgue antes de você saber o que realmente se passa no coração. Na verdade, no coração a gente não tem como saber, mas na casa dessa pessoa, né? Então, cuide isso também. E também evitem conversas que não vão te levar a lugar nenhum. Não prolongue um assunto que não vai
te enriquecer espiritualmente e nem o teu próximo, só vai gerar os outros conflitos, né? Mais brigas, mais mágoas. Então evita. Então são 4 coisas que a gente deve levar. E eu digo a gente porque dessas 4, todas elas eu preciso aprender. Eu posso falar por mim mesma. Todas elas eu preciso viver mais elas e ter mais elas mais frescas na minha mente, para evitar algumas situações, né? Bom, pastor, o senhor pode concluir agora pra gente o que mais a lição tem para falar, para finalizar esse trimestre e essa semana? O que mais Deus nos trouxe essa semana? Sabe que, Ana, fiquei pensando aqui no que você estava mencionando, né? A questão dos pontos altos da nossa lição ali, a questão de muitas vezes a gente não entrar em brigas com o nosso irmão, né? Por poucas coisas, as maioria das brigas, né? Que às vezes se tornam as pessoas inimigas, até mesmo os melhores amigos, foram por pequenas coisas. Aqui nós podemos aprender algo muito, muito importante então. A maneira como nós nos comportamos com os outros faz muita diferença. Se nós desejamos ter um bom relacionamento com os nossos irmãos, nós devemos cuidar muito com a nossa postura. E aqui tem algo que a Ellen White fala que eu gosto muito, né? Amor e misericórdia são 2 coisas maravilhosas, né? Mas se for para errar, nós devemos errar pela misericórdia e não pelo senso de justiça, né? A gente quer justiça e vamos correr atrás de justiça, né? E muitas vezes pensando em ser justo, que ninguém é, todos nós erramos, todos nós pecamos, né? E nós temos a tendência, Ana, de minimizar os nossos erros e de maximizar o erro dos outros. Quando é os outros que erram, ele não presta mesmo, ele não vale nada, ele fez isso de propósito. E aí nós temos a tendência de julgar as intenções das pessoas. E é isso que Deus fala que é pecado. Então nós não devemos julgar. E outra, vamos ser misericordiosos, né? Porque se eu estivesse no lugar dele, e se fosse eu que tivesse cometido aquele erro, eu não estou dizendo aqui que surgiu um erro, nós devemos jogar para debaixo do tapete como se nada tivesse acontecido. Mas eu estou dizendo que nós devemos ter um senso mais de amor, de respeito, e ter mais empatia, se colocar no lugar da pessoa. Aí talvez muitas brigas vão ser evitadas, né? Muitas tretas aí, pequenas tretas vão ser evitadas, se nós nos colocarmos mais no lugar da outra pessoa. Algo importante também para resolver problemas, porque problemas sempre vai existir. Aonde existir pessoa, vai existir problema. Aí, aquilo que a Ana mencionou, nós viemos de culturas diferentes, tivemos uma educação diferente, de uma escola diferente, o nosso ciclo de amizade são diferentes, o contexto que nós estávamos, né? Ou alguma circunstância, tudo isso, ela forma o nosso caráter. A nossa família, a nossa escola, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos, tudo isso faz parte da formação do nosso caráter. E sem contar da nossa personalidade, né? A nossa genética, ela influencia muito. Logo, eu tenho um pensamento diferente de você. Talvez você aí que está nos assistindo tenha um outro pensamento sobre um determinado assunto. Mas aí que entra a importância daquilo que o Michael mencionou. O amor, o respeito, né? Isso é fundamental para que a gente possa viver bem. Portanto, é importante sempre pedir sabedoria a Deus, para que a gente consiga usufruir um bom relacionamento com aquelas pessoas que Deus ama e que nos ama. E eu encerro dizendo o seguinte: você já levou em consideração um assunto que Jesus já falou há muito tempo atrás e que ele deixou escrito hoje para mim e para você, através da Bíblia? Tudo que nós fazemos para os outros, nós estamos fazendo para Deus. Você já pensou nisso? Se eu ofendo o outro, eu estou ofendendo a quem? Isso mesmo, a Jesus Cristo. Se eu brigo com o outro, né? Se eu falo mal do outro, eu estou falando mal de Jesus Cristo. Que isso possa fazer eu e você pensar um pouquinho melhor na maneira como nós tratamos os outros. E não colocar aí a nossa opinião acima de tudo como sendo a única verdade. Porque nós aprendemos hoje, a única verdade absoluta é a palavra de Deus. Aqui não tem erro, mas a minha opinião é a minha opinião. A tua opinião é a tua opinião. Amém.
Bom, antes da gente encerrar, vamos fazer o sorteio então, pastor? Oh, com certeza, Nós né? temos um presente muito especial. Deixa eu lhe perguntar, Ana, mais alguém aí mandou uma mensagem, olha, tô assistindo Sim, aí tem mais a... algumas pessoas aqui. Mas, ó, vou mandar... aqui, vamos lá. Vamos começar aqui. A Rosana, lá de Minas, está nos assistindo. A Ana Bárbara, a Rayane e o Thiago, que também são de Minas. A Uedia, uma amiga muito querida. E aí, continua essas pessoas que estão comentando. O Bruno está nos assistindo também, está comentando aqui com a gente. Nós temos a Ingrid que está nos assistindo, minha esposa, né? A Ângela. Tem a Ângela, a esposa do Maicon. Temos o Maurício, temos o Jean, temos a Dani, eu acho que está nos abanando ali, eu acho que é a Dani. Então nós temos uma plateia aqui, vocês só não estão vendo. Vamos ver então. Bastidores. O que vai ser mesmo? Nós vamos aqui, olha, doar, no caso, R$100 para a geração 48, uma das gerações 48 do nosso distrito. Vai ser uma de nossas igrejas, né? Então nós vamos ali ver ali qual é essa igreja que vai receber, né? Então vamos ver, claro. Nós não sabemos aí qual é, né? Aqui, muito bem. Temos alguns que estão mandando pra gente o seguinte aqui, a mensagem, olha. Tô assistindo, pastor. Tô querendo receber o prêmio aí. Vai ser para uma geração 48, vai ser para todos os jovens. E se for da tua base, geração 48, você vai ganhar. Concorda? Pode ser? Então vamos lá então. Vamos ver aqui, vamos ver. Eu já vi qual que é. Ana, lê pra gente aí. Ibirubá. Então aí, os nossos jovens de Ibirubá, vocês vão receber aí um prêmio especial aí para a sua geração 148, para a sua base 148 aí de Ibirubá. Aí vocês vão ver uma forma de participar juntos aí desse prêmio, né? Muito bem. Bom, nesse momento eu gostaria de agradecer a nossa equipe que está aqui por trás das câmeras, que nos ajudou ao longo da semana e no dia de hoje. E também, pastor, hoje é um dia muito especial na minha família. Hoje, a Paty, ela completa 43 anos. Então, hoje ela está assistindo lá na casinha dela. E eu gostaria de agradecer a Deus por dar vida a ela. E quem conhece a Paty sabe que ela é uma pessoa muito especial, né? E que Deus permaneça ela sempre com o coração puro, assim como ela tem. E dando alegria na vida de todo mundo. Tá, Paty? Um beijo pra você, feliz aniversário. Hoje é uma data tão importante pra ela. E ela não pode comemorar do jeitinho que ela gosta. Mas hoje de noite a gente vai estar junto. Então, fica aqui os meus parabéns, tá bom, Paty? Beijo pra você. Um beijo e um abraço para você também. Feliz aniversário, que Deus te abençoe grandemente, né? Além do aniversário da Paty, que interessante, né? Hoje é um dia especial para os jovens adventistas, né? Hoje é o dia dos jovens adventistas. Isso nós comentamos no primeiro bloco. Hoje também é um aniversário. Então, olha só, é o momento de comemorar juntos aí com os nossos jovens, com os nossos irmãos, esse dia tão especial. Exatamente. E relembrando o que eu já falei, o senhor já falou, hoje à tarde, às 12h30, estaremos aqui na igreja para a entrega desses livros e do álcool em gel. É muito importante, nós também teremos alguns cartões especiais que foram confeccionados pela Ingrid, muito lindo. Então também tem mensagens ali muito especiais para as pessoas que a gente encontrar hoje, né? Como eu já comentei no primeiro bloco, vai ser para pessoas que não deixaram a gente passar fome, a gente ficar sem gasolina. Então essas pessoas hoje serão presenteadas por esses presentes que a gente vai estar levando, né? Então, se você quiser participar conosco, venha até a igreja às 12h30. Também, se quiser, pode entrar em contato comigo, com o pastor, com o Bruno também. E que eles estarão passando mais informações e você pode estar sabendo mais detalhes, tá bom? Mike, você pode orar para nós e agradecer pelo dia de hoje? Sim, podemos orar. Vamos fechar nossos olhos então e vamos falar com Deus. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos que o Senhor nos concedeu aqui, que podemos aprender um pouco mais da Tua Palavra. Amém. Nós podemos aprender que nós não devemos julgar nossos irmãos, mas tratar com respeito e com amor. Amém. Nos ajude a ter esse tratamento com o nosso próximo, com o nosso irmão, e vivermos em comunidade, felizes e alegres com nossos amigos e irmãos. Amém. Fique conosco, Senhor, nos dê um dia do jovem adventista abençoado por Ti, e que à tarde possamos fazer muitas ações para engrandecer o Teu nome e levar esperança para as pessoas que também estão trabalhando na frente dessa pandemia. Fique conosco, Senhor, é o que eu te peço por Jesus. Amém. Amém. Agora, nesse momento, nós iremos ficar com a música do ano Chegou a Hora. Um bom sábado a todos.
continua assim. Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade nós te seguiremos sem olhar pra trás. Eu não sei porque ele está com esse quadradinho. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor. Em ti a vitória, sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora, deixamos tudo para trás, temos novo rumo e verdadeira paz, e não podemos nos calar. O Evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Verdade, agora Sem demora, chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor. Em ti a vitória, sem temor, a ti damos glória. Tchau, pastor. Valeu. Aleluia, nosso Rei em breve virá. Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar. Reina neste lugar.